pessoal! Nesse vídeo eu vou apenas trazer uma observação de como nós podemos derivar as funções quocientes de uma outra forma. Toda função quociente eu posso enxergar ela como produto de funções, né? Então, no caso aqui, a função j de x, que é dada pelo quociente u de x por v de x, eu posso enxergar ela como sendo o produto da função u de x com a função v de x elevado a menos 1, né? Se a gente lembrar lá das nossas propriedades de potência, toda vez que eu quero pegar uma expressão que está no denominador da fração e levar ela para o numerador, eu vou fazer isso, só que o preço de eu fazer isso é eu trocar o sinal do expoente da função. Então, no caso aqui, a minha função v de x, ela tinha expoente 1 positivo. Quando eu tirei essa função v do denominador e levei ela para o numerador, o expoente dela ficou negativo, por isso menos 1. Então, eu posso enxergar o quociente de funções como sendo a multiplicação de funções. Então, agora, para derivar essa função j, eu vou aplicar a regra de derivada para o produto de funções, porque o que nós temos agora aqui é um produto de funções. Então, no caso, para derivar essa função, né, nós temos o quê? O produto de funções é a derivada da primeira vezes a segunda função. Então, nós temos aqui derivada de u vezes v elevado a menos 1. No caso, eu estou omitindo aqui, né, que as funções são funções de x, para não carregar muito essa notação. Mas, agora eu repito a função u e derivo a função v de menos 1, v elevado a menos 1. Como é que eu derivo a função v elevado a menos 1? Para derivar a função v elevado a menos 1, nós vamos aplicar a regra da cadeia. Então, primeiro, eu derivo v elevado a menos 1, ou seja, esse menos 1 vai cair multiplicando aqui na frente do v, e eu vou subtrair 1 do seu expoente. Então, eu tenho aqui menos 1 vezes v elevado a menos 2. Em seguida, eu vou derivar a minha função v, que é v' de x, certo? Eu olho essa v de x elevado a menos 1 como sendo uma função composta. Então, arrumando a expressão, a derivada da função j é a mesma coisa que eu tomar a derivada de u vezes v elevado a menos 1 menos a função u vezes a função v elevado a menos 2 vezes a sua derivada. E essa expressão 1, ela é totalmente equivalente à regra do quociente. Olha só, como que eu verifico que essa função ela é realmente equivalente à nossa função, à nossa regra do quociente? Eu vou pegar essas expressões aqui com expoente negativo e vou deixar elas com expoente positivo. Como é que eu faço isso? Essas expressões estão nos numeradores da minha função, né? Então, aqui eu posso enxergar que aqui eu tenho uma fração com denominador 1, aqui eu também tenho uma fração com denominador 1. Então, para deixar esse expoente positivo, eu vou pegar este v e levar para o denominador da função. A mesma coisa eu vou fazer com esse. Quando eu tiro o meu v do numerador para o denominador, o que eu vou fazer vai ser trocar o sinal do expoente. Então, como ele estava negativo, a hora que vai para baixo fica positivo. Então, nós temos aqui que u' vezes v elevado a menos 1 é a mesma coisa que u' dividido por v, menos u vezes v elevado a menos 2 vezes v' é a mesma coisa que u vezes v' dividido por v ao quadrado. Olhando para essa expressão, eu consigo subtrair as minhas expressões quando elas têm o mesmo denominador. Então, para ficar com o mesmo denominador, eu vou multiplicar essa expressão aqui por v
e também dividir por v, certo? Quando eu multiplico essa expressão aqui por v sobre v, eu estou multiplicando ela por 1. Toda vez que eu multiplico algum valor por 1, eu nunca altero ele. Então, quando eu faço essa multiplicação aqui, na parte de baixo da fração, eu tenho v vezes v, que é exatamente v ao quadrado. Então, eu tenho aqui u' vezes v dividido por v ao quadrado. Então, agora, eu tenho que as minhas frações têm o mesmo denominador. Então, eu posso agrupar elas em uma única fração. E, quando eu faço esse agrupamento em uma única fração, eu chego nessa expressão aqui. E, se a gente reparar bem, essa expressão aqui nada mais é do que a nossa regra do quociente. Então, usar a regra do quociente ou ver a nossa função quociente como um produto de funções e usar essa expressão aqui para derivar ela, dá exatamente a mesma coisa. Então, vamos usar a expressão 1 que a gente acabou de ver para derivar a nossa função j, que é a mesma função j do exemplo 2. Então, novamente, né? Essa aqui é a expressão que a gente vai usar para calcular a derivada da função j. Então, nós temos aqui u de x, que é o numerador, e v de x, que é o denominador. Então, agora nós precisamos das derivadas da função u e da função v. Isso a gente já fez. Então, nós temos aqui que a derivada de u é 2x menos 5 e a derivada de v é 1. Então, agora nós vamos trocar essas informações aqui nessa expressão. Então, fazendo as devidas trocas, nós temos aqui que a derivada de u é 2x menos 5 e v elevado a menos 1 é x menos 3 elevado a menos 1. Menos, nós temos que essa expressão aqui dentro desse primeiro parênteses é a nossa função u, que é x² menos 5x mais 6. E essa expressão aqui, x menos 3, é a nossa função v, que está sendo elevada a menos 2, vezes a derivada da função v, que é menos 1. No caso aqui, como eu tenho expoentes negativos, o que eu vou fazer é, essas expressões aqui com expoentes negativos, eu vou levar elas para o denominador, para que elas fiquem com expoentes positivos. Então, essa primeira multiplicação corresponde a 2x menos 5 dividido por x menos 3, menos essa minha segunda expressão aqui vai corresponder a x² menos 5x mais 6 dividido por x menos 3 ao quadrado. O que eu posso fazer aqui agora é tentar simplificar essas duas frações. De que forma que eu vou tentar simplificar essas duas frações? Eu posso tentar ver se, quando eu troco o meu x aqui por 3, se eu consigo zerar a minha expressão do numerador. Por que que eu vou fazer isso? Porque se a minha expressão do numerador zerar a hora que eu trocar o x por menos 3, o x por 3, desculpa, quer dizer que o 3 é uma raiz, então eu consigo fatorar o polinômio da parte de cima. Então, no caso aqui, se eu troco esse x por 3, eu tenho 2 vezes 3, 6, menos 5 dá 1. Então, x igual a 3 não é raiz desse polinômio. Agora, se eu troco x por 3 nessa expressão aqui, eu tenho 3 ao quadrado, 9, menos 5 vezes 3, 15, mais 6. Então, 9 menos 15, menos 6 mais 6, zera. Então, essa expressão aqui, eu consigo escrever como sendo x menos 3 vezes uma outra função p de x, né, que eu preciso descobrir. Aí, agora, como que eu descubro quem é essa função p de x? Eu uso
o algoritmo de Brill-Ruffini para fatorar polinômios, ok? Então, no caso, fatorar essa função aqui, eu vou deixar para vocês como exercício. Quando nós fatoramos a expressão x² menos 5x mais 6, nós temos que nós podemos reescrevê-la como sendo o produto de x menos 2 vezes x menos 3. Olhando agora para essa fração, nós temos que o termo x menos 3, é comum no numerador e no denominador. Porém, no numerador ele tem expoente 1 e no denominador ele tem expoente 2. Então, eu consigo simplificar um fator do denominador, ok? Então, eu posso reescrever essa segunda fração como sendo x menos 2 dividido por x menos 3, porque aqui eu só tinha um fator x menos 3 e embaixo eu tenho 2. Então, só consigo simplificar um fator x menos 3, certo? Olhando agora para essa linha aqui, nós temos a diferença de duas frações cujo denominador é o mesmo, x menos 3. Então, nós podemos agrupar essas duas frações em um único numerador. O que eu preciso tomar cuidado é que aqui eu tenho um sinal de menos. Esse sinal de menos vai influenciar nos sinais do numerador da segunda fração. Então, eu tenho aqui 2x menos 5 menos x menos 2. Tudo isso dividido por x menos 3. Esse sinal de menos vai trocar os sinais dos termos dentro do parênteses. Então, nós escrevemos aqui 2x menos 5 menos x mais 2 dividido por x menos 3. Olhando para a linha de cima, nós podemos agrupar os termos comuns. Então, aqui eu tenho 2x com menos 1x. 2 menos 1, 1. Então, nós temos aqui 1x. Agora, nós temos os termos numéricos menos 5 mais 2. Menos 5 mais 2, menos 3. Olha só onde a gente chegou. Nós chegamos na expressão x menos 3 dividido por x menos 3. Nós estamos dividindo a mesma quantidade. Quando eu divido a mesma quantidade, o resultado da divisão é 1. Então, agora, para a gente poder fixar essas regras de derivação, a gente precisa resolver exercícios e praticar, ok? Então, eu peço que vocês resolvam a lista de exercícios para vocês poderem fixar essas regras de derivação.